Olá, amigo pecuarista, atenção você, criador de ovinos. Nós estamos aqui no Centro Tecnológico de Ovinocultura, na Fazenda Escola da Uniderp em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para falar a respeito de detalhes da ovinocultura e também vamos mostrar uma raça nova que está prestes a ser registrada, que é o ovino pantaneiro. Acompanhe! O Centro Tecnológico de Ovinocultura da Uniderp foi criado especialmente para o estudo desses animais aí, os ovinos pantaneiros. Como o próprio nome diz, eles são provenientes da região do Pantanal, onde passaram por séculos de seleção natural e melhoramento genético. Uma história bastante parecida com outros animais que nós já mostramos aqui, os cavalos pantaneiros. E esses animais estão desde a colonização das Américas. Num primeiro momento espanhola, né, que subiu o Rio da Prata, e eles dominaram primeiro o Rio da Prata, que é o Rio Paraguai, foram fundando Assunção, foram fundando Buenos Aires, entraram um pouco mais, entraram formando a Bolívia, então eles foram fundando isso. E o Pantanal ficava à direita desse processo, onde eles tentaram algumas vezes fazer agrupamentos. E nessas horas que eles chegavam para fazer colônias, levavam animais, né, animais de leite, e ele chamava outro gado chamado gado lanar, gado de lã, para fazer roupa. E também carne e leite deles. Então esses animais foram sendo inseridos, saíram da região da Espanha, Península Ibérica, em Espanha, Portugal, um pouco do Marrocos, e foram colocados nesse bioma. E aí houve uma seleção natural também. Exatamente, essa é a palavra. Aí o que acontece? O ovino, o caprino também, mas a gente está falando de ovinos, eles têm uma característica de adaptabilidade muito grande. Então houve uma seleção, o meio fez um vestibular, né, um vestibular da natureza, e ficou ali os animais que se selecionaram. Essa seleção foi fundamental para que os animais adquirissem qualidades indispensáveis para a sobrevivência na região. Para você ter uma ideia, um dos grandes problemas da ovinocultura chama podridão dos cascos, que é uma frieira que dá por causa de umidade. Então na época, se algum tinha, morreu. O pantaneiro não tem, igual o cavalo pantaneiro, que não estraga os cascos na água, esse ovino já só por conta dessa característica já serve para inserir nos outros rebanhos. Eles têm lã, essa lã protege eles nesse ambiente, protege do frio e do calor. Quando chove, um animal que tem lã, quando chove, a pele dele não chega a se molhar, porque ele produz a lanonina que protege, que é produzida lá e serve de proteção. E outra característica, eles têm filhote de janeiro a janeiro. Você vai lá, em qualquer momento você tem ovinos. Ou seja, eles perderam uma característica que os ovinos têm, que chama sazonalidade, que eles só emprenham no outono. O pantaneiro perdeu isso. Então eu consigo ter uma facilidade de trabalho com esses animais, em qualquer época do ano eu monto uma estação de monta. Aí ele tem a rusticidade, que é aguentar o ambiente. Só que ele adoece como qualquer outro animal, ele tem verminose também, ele pode pegar pneumonia também, né? Mas a rusticidade possibilita com que ele, no sol que a gente esteja, eles estão vivendo, tem um conforto térmico. O centro também levantou a viabilidade econômica da criação do ovino pantaneiro. Segundo o professor, a lã não é ideal para a confecção de roupas, mas pode ser utilizada para a confecção de artigos rústicos, como os baixeiros utilizados em tralhas de arreio. Mas o grande potencial do ovino pantaneiro está mesmo em sua carne. Os trabalhos que a gente tem feito, quando a gente coloca o animal no coxo, no sistema de semi-confinamento ou confinamento, ele tem ganhos expressivos. Tem animais nossos aqui, não são selecionados ainda para isso, mas tem animais nossos que chegam a 52% de rendimento de carcaça. Ovino é 40%, 45%, raramente você chega a 50%. E também a qualidade de carne. Nós fizemos alguns trabalhos de qualidade de carne. Eles têm a gordura entremeada, então uma carne bastante macia e de um sabor bem apreciável. Embora extremamente rústicos, esses animais estão susceptíveis à verminose, problema que pode ser fatal. Um dos primeiros trabalhos que a gente foi fazendo aqui desde o começo foi a grande batalha com a verminose. Então nós tínhamos, até 3 anos atrás, nós tínhamos perdas quase que diárias com verminose. Então nós fizemos um manejo sanitário de entender dentro do rebanho quais são os animais sensíveis, quais são os existentes, e nós fomos tratando os sensíveis de uma forma que eles não se reproduzissem mais. Então hoje nós temos um rebanho que, quando tem a verminose, ele não é um problema sério como tinha antes.
E os medicamentos alopáticos, capazes de combater as infestações sem agredir os organismos dos animais, se tornam cada vez mais escassos por conta da resistência. O professor nos conta que durante muito tempo não havia uma molécula capaz de matar alguns tipos de vermes altamente resistentes. Nós temos uma molécula hoje alopática que a gente usa, ela ainda tem um preço alto, mas tem um retorno interessante. Mas mesmo essa molécula, apesar do fabricante dela falar que não deixa resíduo, ela é uma molécula alopática. Por outro lado, existe a homeopatia, que não gera resistência e não deixa qualquer tipo de resíduos. O Verme 100 é um medicamento homeopático que a Real H desenvolveu especialmente para combater a verminose em ovinos. Aqui no Pecuária Forte nós já mostramos várias vezes os excelentes resultados. Olha, em primeiro lugar eu sou um suspeito para falar porque eu sou fã da homeopatia. De certa forma a minha vida ela cruza com a homeopatia em diversas etapas, inclusive como usuário. Então eu tenho experiências com pequenos animais e desde que eu vim trabalhar aqui no CTO, teve momentos que nós fizemos experimentos com os animais com produtos homeopáticos. E estatisticamente o que a gente observou foi que ele conseguiu segurar a verminose. A gente poderia ter estudado mais tempo, mas não segurou, mas estatisticamente a gente viu que ele reduziu a verminose num determinado tempo do experimento. E diversos trabalhos que eu leio sobre a homeopatia, ela demonstra ter alguns indícios falando que ela melhora bastante o lado imunológico do animal.